aqui quem fala é a professora Suelen e esse é o nosso vídeo explicativo das atividades dissertativas da disciplina de Biologia e Bioquímica, tá? Então aqui a gente tem informações relacionadas à atividade de estudo 1 e também do mapa. Bom, começamos então pela atividade de estudo 1. Então, você entra no ambiente da disciplina, certo? Clica no ícone da atividade de estudo 1 e a gente já tem aqui a nossa questão. Aqui na parte do cabeçalho, o que é importante de você saber é a data de entrega, então vai até o dia 10 de março. E aqui também a gente tem informações relacionadas ao peso dessa atividade, então é uma atividade que vale 0,5 pontos, ok? Vamos lá. Primeiro, o que é importante? Ler com atenção as informações do texto base. O ATP, que é a adenosina trifosfato, é descrito como uma moeda energética por ser uma molécula que fornece a energia necessária para que ocorra o trabalho celular. A molécula de ATP é formada por um açúcar, que é a ribose, ligado a uma base nitrogenada, que é a adenina, e uma cadeia de 3 grupos fosfato, isso que é importante, que é o grupo trifosfato, ok? Conforme apresentado na imagem a seguir. Então, aqui a gente tem a imagem que representa aí a formação dessa molécula, que é o ATP. E aqui a gente tem o comando da questão, então. Considerando esse trecho, então, considerando o que eu li aqui no texto base, analise a imagem abaixo e responda de forma simples e objetiva como acontece a liberação de energia e qual molécula é formada a partir dessa reação, tá? Primeira coisa, o que eu tenho que fazer para conseguir entender o que está acontecendo nessa imagem? Leia o livro na página 105, tá? Então, a primeira coisa é ler o livro e entender o conteúdo. Não tem como interpretar essa informação, essa imagem, sem entender o conteúdo primeiro, tá? Essa partezinha aqui é a descrição da imagem, tá? Então, tudo o que está acontecendo nessa imagem está descrito aqui. E isso a gente faz porque a gente tem alguns alunos com deficiência visual. Então, para que eles consigam saber do que a gente está falando na imagem, a gente faz a descrição. Mas, se não é o seu caso, se você não tem deficiência ou dificuldade visual, você pode desconsiderar essa descrição aqui, beleza? Aqui só fala o que está acontecendo aqui na imagem. Orientações. Leia as informações da página 105 do livro e busque entender o conteúdo para interpretar a imagem. A outra orientação é que a resposta deve ser simples e objetiva. A resposta para essa atividade, ela vai ter em torno de 1,5 linha, 2 no máximo, tá? É bem simples mesmo. Então, você vai responder a liberação de energia acontece por conta disso e a molécula formada a partir dessa reação é tal. Ponto. Não tem mais que isso. Lembra, é uma resposta simples e objetiva. É isso que a gente quer. Tá. O que você tem que prestar atenção, então? Você vai lá e você vai ler a página 105, você vai entender o que está acontecendo aqui, porque é simples. Então, aqui a gente tem a molécula de ATP, então a gente tem a adenosina e os 3 fosfatos, e aqui a gente tem uma outra molécula, tá? E aí a gente tem algo que acontece aqui com a molécula de ATP para que forme essa outra molécula aqui. Então, eu já dei uma partezinha da resposta, tá? Então, é muito simples. Você tem que analisar o que aconteceu aqui para virar isso aqui. Simples, só isso, tá? Não precisa mais. Eu não posso mais falar mais nada em relação a essa imagem, senão eu vou dar a resposta, porque realmente tá simples e tá fácil, tá? Você só precisa entender o conteúdo para conseguir entender melhor a imagem, mas lendo as informações do livro, você vai conseguir responder isso aqui tranquilamente, beleza? Então, é basicamente isso, você tem que analisar essa informação aqui e verificar o que está acontecendo
aqui para que haja liberação de energia e seja formada essa molécula aqui, beleza? Então, é simples, leia as informações lá e verifica certinho as informações. Vocês têm essa imagem no livro e em caso de dúvidas, você pode enviar para mim lá no Fale com o Mediador, beleza? Então, fechamos a atividade de estudo 1. Bom, já estou aqui com o nosso arquivo modelo mapa aberto. Então, esse é um arquivo obrigatório para a realização dessa atividade, tá? Você encontra esse arquivo para download dentro do ambiente da disciplina, na pasta Material da disciplina. Então, quando você abre o seu estúdio, você clica na disciplina de Biologia e Bioquímica, você vai verificar do ladinho direito, no canto inferior direito, uma pasta descrita como Material da disciplina. Basta clicar que você vai verificar esse arquivo modelo mapa, além de outros arquivos que você possa se interessar para realizar o download, como os slides das aulas, beleza? Então, nessa primeira página, a gente tem o cabeçalho da atividade. Então, aqui você vai colocar o seu nome, o seu RA, vai colocar o prazo, você já verifica o valor da atividade, ok? Tem algumas instruções gerais, mas a nossa atividade, ela inicia, de fato, aqui na próxima página. Então, nós temos um texto, né, um texto base aqui que vai falar sobre o conteúdo que a gente vai verificar nessa atividade. Então, todo ser vivo gasta energia a todo momento para manter as diversas atividades desempenhadas pelo organismo. Nossas células estão continuamente trocando seus átomos e componentes moleculares. Grande parte das substâncias celulares é degradada para que novas possam ser sintetizadas. Esta atividade intensa de construção e desconstrução de substâncias é feita utilizando uma energia obtida através da degradação de nutrientes orgânicos. Essa dinâmica corporal que ocorre dentro de cada célula constitui o metabolismo. Então, esse é um textinho geral e a partir desse texto aqui, ó, nesta atividade mapa, a gente vai testar o seu conhecimento sobre o metabolismo energético a partir de algumas questões sobre esse conteúdo, beleza? Orientações importantes. Utilize o livro da disciplina para realizar essa atividade, tá? Então, todas as respostas que você precisa, todas as informações que você precisa para elaborar essa atividade estão no livro da disciplina, tá? As respostas são de forma simples e direta. Tá? Também é importante que você assista às aulas conceituais e às aulas ao vivo, porque você precisa entender o conteúdo para conseguir responder. Embora as respostas sejam simples, sejam diretas, né, sejam curtas, você precisa entender aquele conceito, aquele conteúdo, para que você consiga realizar essa atividade. Beleza? E também aqui ele fala que na sala do café você tem arquivos que podem auxiliá-lo na questão das referências, que eu vou falar um pouquinho depois lá na nossa questão 4, beleza? Bom, então vamos aqui para a nossa questão número 1. Vocês podem ver que essa é uma imagem bastante semelhante à atividade de estudo 1, tá? Ela é semelhante, mas ela não é igual, tá? Tem bastante coisa de diferente aqui, tá? Então, vamos lá para a nossa questão 1. A molécula de ATP fornece energia para todas as reações que acontecem em nosso corpo. Por conta disso, essa molécula é constantemente regenerada ou ressintetizada a partir de uma reação simples conforme a representado na imagem abaixo. Então, aqui a gente tem a representação da ressíntese de ATP a partir da molécula de ADP. Então, aqui nós temos uma molécula de ADP, tá? E aqui nós temos a molécula de ATP. E a nossa pergunta aqui é, considerando as informações da imagem, né? Essa imagem aqui, explique de forma simples e objetiva como acontece a ressíntese de ATP a partir da molécula de ADP, tá? Essa parte aqui da descrição da imagem é só uma descrição
do que realmente está acontecendo nessa imagem, tá? Que a gente tem alguns alunos que têm dificuldade visual, né, ou deficiência visual, então a gente coloca a descrição da imagem. Mas se você consegue visualizar normalmente a imagem, você pode desconsiderar essas informações aqui, ok? Bom, o que a gente está querendo de vocês nessa questão 1? Então, ela é uma questão bem simples e você vai ter que interpretar essa imagem para conseguir responder, tá? A resposta vai ser uma, duas, estourando 3 linhas. Então, uma resposta simples e uma resposta objetiva que a gente quer, tá? Mas você precisa entender o conteúdo sobre o ADP, você precisa saber o que é o ADP e precisa saber o que é o ATP para conseguir responder, tá? Mas depois que você entender o que é o ADP e como ele vira o ATP, aí você vai conseguir responder facinho. Tá? Então, você precisa ler o conteúdo lá do livro da disciplina e entender o que está acontecendo nessa imagem aqui, tá? Então, vou só explicar aqui de modo geral, novamente. Nessa primeira parte, nós temos o ADP. A sigla, né, do ADP é adenosina difosfato, tá? Então, difosfato porque tem 2 fosfatos. E a gente tem aqui o ATP, que é a adenosina trifosfato, 3-fosfato, ok? Então, você vai verificar, analisar essa imagem aqui e vai falar assim, como que acontece, como que isso aqui se torna isso aqui? O que está acontecendo nessa reação, né, para que o ADP se transforme em ATP? E está muito claro, está muito simples, está muito fácil, tá? Basta que você leia as informações lá do livro e você consegue aqui verificar facilmente e responder essa questão, tá? Então, essa questão aqui é bem simples, é bem tranquila. As outras também, na verdade. Bom, número 2. O processo de respiração celular aeróbia é dividido em 3 etapas. Primeira etapa, glicólise. Segunda etapa, ciclo do ácido cítrico. E terceira etapa, fosforilação oxidativa. Então, você tem essas informações apresentadas na página 106, tá? E sobre essas etapas, a gente tem 3 questões, A, B e C. Cada uma para uma das etapas, beleza? Então, questão A. Em que parte da célula ocorre a glicólise, que é a nossa primeira etapa aqui, certo? E qual é o produto final formado nesse processo? Então, a gente tem lá, vocês têm essas informações, tá bem claro no livro, tá, gente? Então, é só ler as informações do livro que tá lá, olha, a glicólise é isso aqui e no fim da glicólise a gente tem a formação dessa molécula aqui. É isso que tem que responder. Não precisa enrolar, encher linguiça, não tenho que encher linguiça nesse caso. Então, é uma resposta simples, uma resposta objetiva, tá? Da mesma forma que na questão 1. Então, é só responder aonde ocorre, ocorre na parte tal. O produto final é este. Ponto. Não precisa mais de nada, ok? B. Em que parte da célula ocorre o ciclo do ácido cítrico, que é a nossa segunda etapa aqui. E quantas etapas esse ciclo aqui possui? Da mesma forma que na A, você vai responder o ciclo do ácido cítrico ocorre na nananana e possui tantas etapas. Pronto, só isso, não precisa mais do que isso, tá? E na C, a fosforilação oxidativa é a etapa da respiração celular que mais produz ATP. Então, já estou falando que a terceira etapa é a que mais produz ATP. E ela é composta por 2 mecanismos. Aí eu quero saber quantos ATPs, em média, essa etapa aqui, a fosforilação oxidativa, ela produz, tá? Lá no livro tem, olha, produz de tanto a tanto. É isso. E quais são os mecanismos que compõem a fosforilação oxidativa? Tá? Então, você tem quase que 2 etapas nessa fosforilação oxidativa também.
tá? Uma produz tanto e a outra produz tanto, tá? Mas você não precisa falar o quanto produz em cada uma, você vai falar no geral. Então, a fosforilação oxidativa produz em média, tantos ATPs e é composta pela fase tal e pela fase tal, ou pela etapa tal e pela etapa tal, que são as duas aqui, né? Os dois mecanismos, na verdade, você pode colocar etapa, pode colocar mecanismo, pode colocar fase, tá bom? É tudo a mesma coisa que a gente está falando aqui. Então, também é simples. Você vai colocar a quantidade de ATP e vai descrever quais são os mecanismos que compõem a fosforilação oxidativa. Também está fácil no livro. 3. A gliconeogênese é um processo que acontece principalmente no fígado, no qual a síntese de glicose a partir de moléculas que não são carboidratos. Tá, vamos de novo. Percebam que esse termo aqui é diferente. A gente tem glicogênese e, nesse caso aqui, é gliconeogênese, tá? A glicogênese é a formação da glicose a partir de carboidratos. A gliconeogênese, que é o que a gente tem aqui, ó, ela é o processo de síntese de glicose por moléculas que não são carboidratos, tá? E aí eu quero saber quais são essas moléculas. Quais são essas moléculas que não são carboidratos que estão no processo da síntese de glicose, que a gente chama aqui de gliconeogênese, que acontece principalmente lá no fígado. Tá? Então, é só descrever quais são essas moléculas que constituem, que formam a glicose quando a gente não tem a presença de carboidrato. Beleza? É simples também. Por fim, nós temos a questão 4, que fala sobre as referências bibliográficas. Então, pode ser que você já tenha tido outra atividade que também tenha sido solicitada a referência, tá? É porque isso é uma questão importante quando a gente está na graduação, a gente saber referenciar os livros, os artigos, os sites que a gente usa para não ser caracterizado como plágio, tá? Então, vocês têm que referenciar, né, o livro da disciplina, que é o livro base que a gente vai utilizar, ou caso você acesse algum site ou artigo, você precisa referenciá-los também, tá? Mas como que acontece essa referenciação? Tem que seguir as normas ABNT. E lá na sala do café vai ter um arquivo que vai ter escrito normas ABNT com exemplos de como referenciar, tá? A referenciação do livro que você utilizou no geral, é bem simples. Então, primeiro você coloca o sobrenome do autor do livro, aí você coloca a vírgula, aí você coloca o nome do autor, aí você coloca o nome do livro, aí tem outras informações que você precisa colocar, como a data, quem é aonde o livro foi escrito. Então, tem várias questõezinhas assim, mas vocês têm os exemplos lá na sala do café. Tá? Isso aqui é só o comecinho. Você vai colocar o nome do livro e mais informações, ano, aí tem outras informações relacionadas à editora. Então, tem várias coisas que você vai ter que adicionar, ok? Mas vocês têm essas informações no arquivo das normas ABNT na sala do café, ok? E se você não sabe como referenciar, na primeira ou na segunda página dos livros da disciplina, você tem lá o nome do autor, a editora, o ano, o nome do livro. Então, você tem todas essas informações lá, basta que você organize da forma como está no exemplo no arquivo das normas ABNT na sala do café. Beleza? Aqui no fim, algumas considerações finais. Então, é importante que você poste seu arquivo em formato Word, né, que é esse formato aqui, ou em PDF, e outras informações aqui. E, em caso de dúvida, encaminhe sempre para seu professor mediador. Beleza?